Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as famosas dores na coluna, dores nas costas. Esse paciente, ele apresenta uma dor na região da coluna torácica, que é o meio das costas. Seria essa região aqui, ó, daqui até aqui. Fica um pouco embaixo dos ossos da asa, que é a escápula, e vem até a coluna lombar, que é o final, é a finalização da nossa coluna. A gente vai falar um pouquinho hoje de uma técnica específica para dor aqui da Clínica Personal Físio. Por que eu estou mostrando essa técnica para você? Porque aqui nós temos várias especialidades, o RPG, o nosso RPG, que é uma especialidade da fisioterapia na correção da postura do paciente, usando a correção das causas que levam todos os tipos de dor. Nós associamos o Pilates dentro da sessão do RPG, só que existe um porém. Quando você está com dor, em qualquer quadro inflamatório, a dor ela é um sinal de alerta do seu organismo, dizendo para você que você precisa parar. Por quê? Se existe uma dor, existe uma compressão de uma raiz nervosa, que é a nossa coluna. A nossa coluna ela consiste de ossos, ligamentos, as cartilagens, que são os discos intervertebrais, só que ela é toda ramificada por inervação, que é o canal medular, que é a continuação do sistema nervoso central. Então, se você apresenta uma dor muscular nas costas ou uma dor bem no centro da coluna, ambas têm alguma causa. Se for na parte muscular, que é a parte lateral das costas, é derivado de uma compressão, de um pinçamento dessa medula que vai refletir na musculatura. Se a dor ela é focalizada no centro da coluna, você também tem uma compressão do disco intervertebral agindo nessa medula. No caso da dor da torácica, ela não costuma ter irradiação, nem para os braços e nem para as pernas. As irradiações são derivadas de compressões na coluna cervical, no pescoço, que vai irradiar para os braços, e as ciatalgias, lombociatalgia, que é uma inflamação do nervo ciático, é derivada de uma compressão na coluna lombar. Ele apresenta só na região torácica, então as dores na região torácica, elas podem ser por tudo isso que eu expliquei, pelas compressões, ou por um desvio chamado escoliose, ou uma hipercifose, que é um aumento da curvatura dessa região, ou a escoliose, que é uma torção dessa musculatura. Então, se o paciente está com dor, a gente não coloca ele para fazer o RPG, que é o método que eu expliquei, que vai corrigir a postura, que vai corrigir a causa mecânica. Ele precisa passar por um tratamento específico para dor. Por quê? Porque você precisa parar todas as suas atividades, principalmente se você faz algum tipo de atividade física. Por quê? A gente precisa estabelecer para essa coluna, dar para essa coluna uma regeneração, um processo de cicatrização. Essa técnica é uma técnica da acupuntura em que a gente chama roator vertebral. O que seria isso? Eu entro com as agulhas nessa posição, então a gente faz uma palpação anatômica, eu acho os espaços intercostais, onde ficam exatamente os discos intervertebrais entre uma vértebra e outra, e a agulha ela entra uma de um lado, a outra de outro, e a gente coloca a eletroestimulação da acupuntura numa dose de sedação, para eu sedar a dor do paciente localizada na coluna. Se você perceber, ele tem 3 agulhas aqui, ó, na coluna lombar, em que eu programei a eletro numa dose de tonificação. Então aqui eu estou tonificando a coluna dele, é como se eu quisesse dar uma lubrificação para essas vértebras aqui. Então aqui eu usei outra programação. A acupuntura ela me auxilia em todos os meus tratamentos, então qualquer tratamento da clínica, seja pré-operatório, pós-operatório, dor aguda, dor crônica, ela entra junto com o nosso tratamento da fisioterapia, da quiropraxia. Só na fase que o paciente está resolvido, sem processo inflamatório, que a gente já encaminhou para o RPG, que em alguns pacientes não tenham mais necessidade de usar acupuntura. Mas 95% dos casos, quando ele inicia na clínica, ele passa por esse tratamento. Lembrando que ele já fez a fisioterapia em aparelhos analgésicos, ele já fez o ultrassom, já fez o laser. Eu associo junto com a eletroacupuntura esses eletrodos, que é o aparelho do TNS, que é um aparelho da fisioterapia,
ele é extremamente analgésico, só que ele não tem poder anti-inflamatório. O que vai desinflamar essa coluna é essa técnica de Roatô da acupuntura. Esse é o aparelho do TENS para me auxiliar nesse tratamento. O paciente fica com todas essas agulhas, o TNS, e eu vou associar o infravermelho, que é essa luz aqui. O calor na medicina chinesa, ele potencializa o efeito da acupuntura. Além de ser uma luz da fisioterapia, né? É uma técnica superficial, não é profunda. Essa luz ela é anti-inflamatória e analgésica, porém ela é superficial. Então, na verdade, a gente associa várias especialidades durante a mesma sessão. A nossa clínica tem essa técnica, né? Em que a gente trabalha com RPG associado ao Pilates no estúdio, a acupuntura, junto com a fisioterapia em aparelhos, junto com a quiropraxia, a mioterapia, que é uma massagem de liberação de pontos de dores musculares, que a gente chama de ponto gatilho, e a gente também trabalha com as manobras vertebrais de reposicionamento, tá? Das vértebras, para me auxiliar na postura, da correção da postura dentro do RPG. Se você quiser saber sobre alguma patologia, tiver alguma dúvida, você pode estar comentando nesse vídeo ou entrando no meu site, que é o personalfisiosantos.com.br. Deixe o seu recado e até o próximo vídeo. Obrigada!